Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Objetivo de Andeara, aqui é a Prof. Carol. Espero que vocês estejam bem, acompanhando as videoaulas. Eu tenho acompanhado as visualizações. Queria dizer que vocês estão de parabéns, visualizando em peso as videoaulas. Para nós que gravamos, é muito gratificante observar que é uma sala muito compromissada, que não deixa de visualizar, não deixa as coisas virarem uma bola de neve, né? Enfim, eu gostaria de parabenizar a sala, extremamente dedicada e responsável. Pessoal, agora nós vamos para as nossas correções de literatura. Eu gostaria que vocês estivessem com a apostila de todos os textos em mãos, ok? Vocês estivessem com a apostila, um lápis e uma borracha. Nós iniciamos na semana passada, na página 64, né? Nós estamos falando de notícia, né? Do gênero textual jornalístico. E aqui tinha algumas informações para vocês, né? A respeito de repórter, do entrevistado. Então, nós vamos ler aqui o textinho e ir para as correções. Eu gosto sempre de ler para que a gente possa se situar e não apenas ir lançando as respostas, né? Eu acho bom a gente entrar na atmosfera, né, do texto. Então, vamos lá. A notícia. Âncora na bancada do jornal. A produção de bicicletas, minha gente, cresceu nos 9 primeiros meses deste ano. Quase 600 mil unidades já saíram das linhas de montagem. Tudo para atender uma demanda cada vez maior de pessoas que decidiram optar pelas bikes, especialmente nas grandes cidades. Repórter. Em primeiro plano, na rua, com bicicletas ao fundo circulando por uma ciclovia. As redes cicloviárias continuam crescendo no Brasil. Não ter que circular junto com os carros traz segurança. A ampliação da malha de pistas exclusivas estimulou o uso da bicicleta. O aumento do número de ciclistas mexeu com o mercado das bikes no país. Segundo os fabricantes, a produção de bicicletas cresceu 16% nos 9 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2017. Economista entrevistado. A influência da bicicleta é uma indústria importante no Brasil, emprega pessoas, é exportadora, ou seja, de uma forma ou de outra contribui com o crescimento econômico. Então, essa expansão na produção neste ano de 2018 é um sinal certamente não apenas do melhor uso da bicicleta, do maior uso, mas também de uma indústria que retoma a sua produção, que retoma a geração de emprego, a contratação, a compra de bens, ou seja, de componentes. Isso é importante. Repórter apenas narrando com imagens de uma loja de bicicletas. O movimento das lojas especializadas confirma o crescimento do setor. Consumidor, entrevistado. É uma questão de mobilidade mesmo, principalmente porque o paulistano acho que já cansou de trânsito. Repórter, quais são os ganhos de andar de bicicleta? Consumidor 2, entrevistado. Saúde, higiene mental e velocidade na locomoção. E qualidade de vida, né? Ciclista entrevistado. Durante a semana, a gente vê bastante pessoas aí percorrendo a ciclofaixa indo trabalhar. Então, isso é legal. Bom, aqui vocês têm as questões de interpretação. Como vocês viram ali, trata-se de uma entrevista, não é verdade? Aí nós vamos agora, mesmo que esteja um pouquinho embaçado, vocês podem ir observando a minha fala, né? E ir vendo se acertaram na apostila de vocês. Porque fica um pouco embaçado mesmo, não sei o que acontece. Tendo em vista as informações que você já conhece sobre a notícia, responda. Em que ano essa notícia em vídeo foi veiculada? E justifique sua resposta. Então, essa notícia ela foi veiculada em 2018, pois o âncora utiliza a expressão este ano, em referência ao crescimento das vendas. Ok? Que trechos da notícia em vídeo cumprem a função do lead nas notícias impressas? Justifique. A fala inicial do âncora e a primeira fala do repórter, que contém as informações típicas do lead, que significa o que, quem, quando, onde, como e por quê. No lead, gente, lembrando,
Todas essas perguntinhas devem ser respondidas no lead, para que o meu leitor tenha um parâmetro sobre a notícia que ele irá ler. Qual a função dos demais trechos da notícia em vídeo? Bom, a função dos demais trechos, que vocês podem observar há vários trechos, a função é expandir as informações dadas inicialmente, trazer a visão de pessoas envolvidas com o fato que está sendo ali abordado. Troque ideias com os colegas e entre as opções a seguir, escolha aquela que traduz o tempo mais aproximado de duração dessa transcrição em vídeo. Então, vocês acham que essa transcrição em vídeo demorou quanto tempo? Né? Então, isso aqui que foi lido em vídeo demorou 1 minuto e meio. Tá? Então, entre o texto transcrito, aqui, como vocês podem observar, entre o texto transcrito e o tempo do vídeo, né? Vocês podem observar aí 1 minuto e meio. Essa questão foi formulada, né, para que vocês tenham uma noção melhor dessa relação, né? O que pode ser útil quando for elaborar seus próprios roteiros, tá? Aí aqui, compare as falas do âncora do jornal, do jornalista em sua primeira entrada e do economista entrevistado. Quais são menos ou mais formais? Aí a gente vai analisar a linguagem, né? Justificando com exemplos da transcrição. Então, a fala do âncora se dirige diretamente ao espectador, em um tom menos formal, né? Porque ele diz, minha gente, por que ele faz isso? Ele tenta se aproximar das pessoas, né? Dos seus ouvintes. E usa a expressão, tudo para atender, que é uma forma coloquial. Aqui esse pra, né? Ele está abreviado, a forma do para. Então, ele usa uma forma mais coloquial para quebrar o gelo, assim, dizendo. A fala do jornalista é mais formal e impessoal, ou seja, ele já se distancia um pouco mais do público. Composta de informações em terceira pessoa. E a fala do economista é também formal, típica de uma entrevista jornalística formal. Ok? Então, agora nós vamos para 66, prosseguindo com nossas correções, tá? Deduza qual dessa fala ou quais dessas falas são espontâneas e quais têm como base um texto escrito. Uma vez que se você for ler um texto, é muito diferente, né, de você falar uma coisa sem ter um texto pronto. A fala ela é mais espontânea. Por isso que a gente às vezes repete palavras, para pensar, o que não acontece com o texto escrito, porque ali o texto está pronto, você só vai reproduzir, tá? Então aqui nós temos as falas do âncora e do repórter, certamente tem por base um texto escrito anterior, que pode até mesmo ter sido decorado ou estar sendo lido por eles. O que se justifica por construções e retomadas típicas de textos escritos. Por exemplo, a não repetição do termo bicicleta, que é retomado por unidades e bikes na fala do âncora. Quando as pessoas usam esses termos, é geralmente na escrita que a gente procura não repetir palavras, não é verdade? Na fala, nós pouco nos preocupamos com isso, porque o texto escrito precisa ser muito melhor formulado. É mais espontânea, o que pode ser percebido, né? Já a fala do economista, embora possa ter por base textos escritos, ela é mais espontânea, o que pode ser percebido pela presença de reformulações e hesitações em diversos trechos, duas ocorrências de ou seja, e do melhor uso, ou a sua produção, compra de bens. Isso aqui a gente faz na fala, quando você está pensando, aí. Essas expressões típicas da fala, elas são mais espontâneas. Quando a gente vai escrever, nós não colocamos essas expressões num texto escrito. Observe as falas das 4 pessoas entrevistadas. Qual a relação de cada uma delas com o assunto da notícia? Bom, o economista é um especialista em mercado consumidor.
o que está diretamente ligado à produção de bens de consumo, como a bicicleta. Os consumidores são pessoas interessadas em comprar bicicletas e o ciclista é alguém que utiliza esse meio de transporte em seu dia a dia. Ok? Identifique traços típicos da oralidade nas falas. Então, pessoal, traços da oralidade são construções que nós usamos quando conversamos, como acho que já cansou, né? Pessoas aí. Então, isso é legal. Isso aqui é típico de quando a gente conversa. Não é uma construção muito super, hiper elaborada. Ok? Após ter estudado 3 versões de uma mesma notícia, reúna-se com seus colegas e vamos lá. Qual a finalidade do gênero, né? Que nós estamos vendo aí na notícia. Então, a finalidade do gênero notícia é relatar um fato, informar. Não estamos falando do texto que nós lemos, não é sobre esse, é sobre o gênero de uma forma geral. A finalidade é para que serve? Para informar. Qual é o perfil dos interlocutores? Quem que vai se interessar por esse tipo de texto, né? Jornalistas, âncoras de jornais e público em geral, quem gosta de jornal. Suporte e veículo. Onde eu encontro esse tipo de texto? Na imprensa escrita e falada, jornais, revistas, rádio, televisão, sites, eu encontro notícias. Qual geralmente é o tema, né? Tema de uma notícia. Uma notícia, ela se faz de fatos recentes, de fatos novos, não de fatos antigos. Por exemplo, semana passada já virou uma coisa antiga para ser uma notícia, tá? E algo que desperte interesse do público. Qual a estrutura de uma notícia, né? Então, ó, a notícia, ela é encabeçada por um título, vocês já sabem que tem que ter um título ou manchete. Geralmente é curto e objetivo, né, direto para a pessoa poder, igual esse que eu coloquei para vocês, ó, feriado de São Marcos está mantido para amanhã. Olha o tamanho, né, do título. Ele vem em destaque para que as pessoas, né, se interessem por ler aí a notícia toda. Então, a estrutura de uma notícia, ela vai ser, ela vai ter um título ou manchete. Ela pode também ter um subtítulo e o lead no começo do texto, com as informações essenciais sobre o fato. Que informações essenciais são essas? O que, quem, quando, onde, como e por quê, né? Também tem o corpo do texto, que é onde vai ser desenvolvidas as informações do título, do subtítulo e do lead, né? Pode ter falas de pessoas, direta ou indiretamente. Então, essas são as características, tá? A estrutura de uma notícia. Qual é a linguagem? Qual é a linguagem, né? Na versão impressa, quando é um jornal, tipo esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, se ele é impresso, né? A linguagem normalmente é impessoal, ou seja, não há nenhuma marca de pessoalidade, né? Sempre eles vão manter uma distância para não parecer que eles introduziram suas impressões ali. Então, a linguagem ela é impessoal, objetiva e precisa, direta, de acordo com a norma padrão, tá? Agora, se for uma versão em vídeo, né, vai depender do contexto, para ver se essa linguagem vai ser mais ou menos pessoal. Tudo bem? Aí, pessoal, nós finalizamos as nossas correções, que eram até a página 67, tá? E para a semana que vem, vocês farão para mim, vão lá na página 70, só para eu explicar para vocês. Vocês vão fazer para mim aqui, para escrever com adequação. Vocês vão ler este texto que fala sobre impessoalidade e objetividade em textos jornalísticos. Você estudou nesse capítulo versões de uma mesma notícia em diferentes mídias e percebeu, analisando algumas construções linguísticas, que geralmente os textos de notícias buscam ser objetivos e imparciais, certo? Então, relembrando, o foco principal da notícia é ser objetiva, clara, direta, linguagem denotativa,
sem deixar transparecer ali a opinião do redator. É apenas informar e não opinar. Se for para opinar, aí vai ficar para os artigos de opinião que também saem no jornal, mas na seção editorial. Certo? Aí vocês vão ler este texto, fazer a interpretação e aí vem as questões de interpretação, tá? De estratégias de argumentação e vocês farão até a página 73. Vai ter mais atividades sobre esse texto? Vai! Aqui, só que eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muita coisa para vocês, tá? Por mais que a nossa matéria, nosso conteúdo seja extremamente extenso, eu estou tentando, gente, de todas as formas, dosar o máximo que eu consigo. Mas há situações, me entendam, em que eu não posso cortar o assunto pela metade, tá? Então, há situações em que eu tenho que passar todas as questões, porque pode comprometer no entendimento. Essa daqui, o ideal seria que vocês fizessem até 77, porém eu passei até 73. Porque não há problemas, você vai lá e lê novamente. Mas na de redação de terça-feira, agora vai acabar ficando um pouquinho mais puxado, porque vocês têm tarefa da apostila, tarefa do livrinho e a aula para ser feita, tá? Só gostaria que vocês assim compreendessem que sempre foi o nosso método, né? A gente tem que cumprir com esses conteúdos para poder ter um bom aprendizado, tá? Então assim, muita tarefa. É o que o material pede, nós não podemos deixar de fazer. É extremamente importante tudo que ali está, inclusive as leituras, agora com um tempo maior para ler, com mais tranquilidade, né? Vocês podem aí se debruçar nas leituras, certo? Aí, pessoal, sobre o livro A Marca de uma Lágrima, nós vamos fazendo uma correção posterior, né? Conforme vocês forem finalizando os trabalhinhos da Marca de uma Lágrima, eu gostaria que vocês postassem nas redes sociais e no grupo, porque tem muita gente terminando os trabalhinhos e eu não estou vendo para poder anotar que fez, tá? Eu não gosto de postar na rede social, é tão bacana as pessoas conhecerem, né, os trabalhinhos. Me marque lá, marque a Maria Rosa e vamos aí compartilhar dos nossos conhecimentos, né? Às vezes a pessoa vê ali e de repente se interessa em ler esse livro por conta do seu trabalhinho. Qualquer dúvida em relação a isso, eu estou à disposição. Podem me perguntar lá no grupo. Eu respondo com maior boa vontade. Dúvida em relação às atividades e em relação ao livrinho, eu estou à disposição. Tudo bem? Então nossa aula fica por aqui. Até sexta-feira na aula de espanhol. Beijo no coração e fiquem com Deus.